Importante que os políticos nesta altura estejam a acompanhar as populações e estejam a ver o que é que está a acontecer e também consigamos transmitir para alguma parte do país que não está, graças a Deus, a passar pelos mesmos problemas, o nível de devastação. Eu acho que estas estradas que vocês conseguem apanhar aqui são verdadeiramente impactantes. Acho que ninguém tinha, eu também não tinha, a noção de como é que isto está. Nós estamos em Rua dos Vinhos e a estrada está completamente desabada, é uma destruição total. Acho que é importante que todos percebam o que é que está a acontecer, que haja uma mobilização total de meios. Estavam-me a dizer que só aqui neste concelho estão 26 estradas inabilitadas ou com problemas. Isto num concelho com esta dimensão, só para termos um exemplo, isto mata a economia, mata a dinâmica social, mata as comunidades e portanto isto merece uma atenção especial. Eu acho que o Governo percebeu que havia uma situação muito delicada em Coimbra, com a situação do Mondego, e isso é absolutamente incontornável e absolutamente indiscutível, mas não se pode esquecer das populações da zona oeste, não só Rua dos Vinhos, Alenquer, Cadaval, Lourinhã. Estas zonas estão a passar mal neste momento, estão a ter dificuldades, não pode haver uma gestão consoante as câmaras ou as autarquias sejam mais próximas politicamente ou menos próximas. Tem que haver aqui um olhar para o território todo, para se conseguir fazer chegar a ajuda a todos. E é importante que esta gestão seja feita de forma uniforme, para que estas populações não se sintam abandonadas. Por isso eu acho que é nosso dever também, já o tinha feito nas últimas semanas, mas vou continuar a fazê-lo, não só distribuirmos a ajuda que for possível, mas de chamar a atenção para estes problemas e para isto que está a acontecer, porque, sem querer exagerar, isto parece uma zona de guerra, parece uma zona de sismo, e é importante que as pessoas tenham noção do que é que se está a passar, para que a ajuda chegue rápido e para que a ajuda possa mudar ainda alguma coisa nestas comunidades. É basicamente isso que eu espero que aconteça. O Primeiro-Ministro de uma espécie de PRR português são boas notícias? Vamos esperar para ver o que é. Nós temos tido muitas notícias do Governo que depois não se traduzem em nada. Tal como nós tivemos a oportunidade de dizer, temos muita gente que ainda está à espera dos apoios dos incêndios, que ocorreram há uns meses, e isso eu sinceramente prefiro esperar para ver. Eu desconfio muito dos anúncios que são feitos, até porque, repare, nós temos aqui um bom exemplo. Há uns dias atrás tinha sido anunciado um pagamento a 100% dos trabalhadores que estavam em layoff. Agora já não é 100%, é apenas 2/3. Quer dizer, isto não é bom na gestão de uma crise neste momento. Nós temos que ter clareza naquilo que queremos fazer, saber o que é que podemos e não podemos dar às populações, que a ajuda tem que chegar rápido e o que é que queremos fazer. Não é bom esta descoordenação que se vê, assim, já não digo, do próprio Governo e das demissões de ministros, isso é uma questão mais de natureza política, mas mesmo nestas coisas, primeiro eram uns apoios que tinham um teto para as famílias, agora é outro, depois era 100% no pagamento do layoff, agora já é só 2/3, tem que haver clareza nisto. Portanto, eu espero que o Governo perceba que vai ser preciso um esforço muito grande de reconstrução a nível nacional de todos os concelhos afetados. Nós temos que ser capazes de mobilizar todos os recursos, também europeus, se pudermos. Eu não compreendo como é que o Governo tem dito que faltam peritos. Nós temos na Europa um mecanismo de proteção civil que inclui nomeadamente peritos e não o conseguimos ainda acionar. E este tipo de falhas, este tipo de descoordenação não é bom para a situação que estamos a viver. Por isso é que eu acho que os políticos devem fazer pressão neste momento, junto de quem decide, para que haja decisões rápidas, que os apoios sejam rápidos e que não haja esta desorientação. Um dia é um apoio, outro dia é outro, um dia tem um teto, outro dia tem outro. Acho que isso não é bom. Portanto, vamos esperar para ver o que é que o Governo vai fazer. O que eu espero é que seja rápido, porque estas populações têm que ter auxílio rápido, não é? Deixa-me só perguntar-lhe em direto para a RTP, ainda a propósito do PRR. Primeiro, eu perguntar se foi consultado, de alguma forma chamado para este processo, e se não, se entende que os partidos deviam também ser consultados. Não, eu tive alguns contactos com o Primeiro-Ministro nos últimos dias sobre esta situação, que também se disponibilizou para manter informado em relação a alguns pontos do país. Essa situação ocorreu, não quero dar aqui detalhes sobre isso, também não tenho grande detalhe para dar, são os detalhes da operacionalização da coisa, mas o que eu acho mesmo importante era garantir, e também já o disse ao Primeiro-Ministro, que os apoios agora chegassem rápidos às pessoas e que nós não tivéssemos alguma descoordenação, que muitas vezes parece haver no Governo, em matéria da forma de fazer chegar apoios e desses apoios serem rápidos. Eu estava a dizer aqui há pouco, nós estamos em Rua dos Vinhos, estamos em direto, é bom
porque podemos ver o que é que está a acontecer, esta estrada tal como está aqui, muita gente se calhar não tem a noção disso, e nós temos, e bem, uma situação em Coimbra, como eu dizia, que é incontornável e que nós temos que lidar e que temos que mobilizar todos os recursos para lá, mas não podemos esquecer outras populações, nomeadamente aqui da Zona Oeste, da Ruda dos Vinhos, da Lourinhã, do Cadaval, da Alenquer, que também estão a passar muito mal, não é? A situação mais urgente, não é? Mas como pode ver, isto parece uma zona de sismo, parece uma zona de guerra. Isto significa que o Governo tem que tratar uniformemente o território, não pôr uns à frente dos outros, nem por razões políticas, nem outras, e acho que o território neste momento precisa de clareza, de saber o que é que vai acontecer, de ter um caminho direto, precisa que os apoios cheguem rápido, e por isso é importante acionar também os mecanismos europeus de ajuda, nomeadamente na reconstrução das infraestruturas, na avaliação das infraestruturas. Muitas destas estradas são a vida da comunidade. Neste caso em Ruda dos Vinhos, mas em muitas outras comunidades do país, as vias estão cortadas, as pessoas não têm acesso às suas casas, as empresas estão sem redes de abastecimento, e isto vai ser necessário um esforço financeiro muito, muito grande. E quando é necessário um esforço financeiro muito grande, é importante que haja clareza no que é que se quer fazer, evidentemente algum consenso, e eu acho que pelo menos os principais partidos seria impensável não haver consenso nesta matéria, para uma reconstrução rápida, para que apoios cheguem rápidos às pessoas e sobretudo, porque hoje soubemos muitos desses números também, que as empresas tenham rapidamente alguma capacidade de reação, porque temos muitas empresas que estão neste momento sem capacidade de operar, dadas as circunstâncias, e querem saber o que é que rapidamente pode acontecer. Nós já tínhamos dado algumas ideias da isenção de portagens durante alguns meses, mas sobretudo neste momento eu acho que o tal PRR ajustado à situação de calamidade é fundamental que seja feito rapidamente, em articulação com as autoridades europeias, e que chegue rapidamente às populações. Não podemos, isso é que não podemos mesmo, voltar a ter o que tivemos nos incêndios, que é pessoas ainda à espera que cheguem os apoios após os incêndios. Se fizermos isso, estamos a prestar o pior serviço ao país. É isso, sobretudo, que eu acho importante passar hoje de mensagem. Ontem Pedro Passos Coelho, não sei se teve a oportunidade de ver, mas deixou aqui algumas críticas na memória da resposta do Estado, não só depois desta situação das tempestades, mas também em outras. Queria perceber se concorda com estas afirmações e também queria perceber se está disponível para sentar com o Governo para uma possível reforma, tal como o Pedro Passos Coelho sugeriu ontem. Bom, eu, antes de mais, acho que o Dr. Pedro Passos Coelho tomou o seu tempo de intervenção, de quando queria falar, acho que o fez muito bem, e acho que devemos ouvi-lo, porque é um antigo Primeiro-Ministro que conhece bem o terreno, que sabe de que é que está a falar e que tem uma boa noção do que é a gestão pública, mesmo em tempos de dificuldades, sejam eles dificuldades, sejam vários tipos de dificuldades. E acho que tocou num ponto essencial. O Estado, e isto é mais do que o Governo, é o Estado, falhou absolutamente em matéria de rapidez e de capacidade de chegar às pessoas de forma rápida, sobretudo dando-lhes conforto. Eu estava a dar exemplos há bocadinho de quando passamos mensagens erradas ou descoordenadas sobre as coisas, e aconteceu muito com a Ministra da Administração Interna, que depois acabou por sair no meio da pior crise do ano no Mondego, dá às pessoas uma sensação de que ninguém tem controle sobre as coisas, de que há descoordenação política. Isso é mau. E portanto Pedro Passos Coelho tem razão, houve aqui descoordenação política, houve aqui incapacidade de reagir e de dar respostas rápidas e de se colocar no terreno. O Primeiro-Ministro depois veio, tarde, mas veio, e fez aquilo que de facto, mesmo ainda durante a campanha eleitoral, eu e outros intervenientes tínhamos pedido que fizesse, que é ir para o terreno, conhecer, falar com as pessoas, ver o que é que está a acontecer, coordenar, anunciar com clareza o que é que tinha que ser feito e não ter tibiezas nem fraquezas. Deixa-me só questionar já agora se acha que é um bom sinal o Primeiro-Ministro ter assumido aqui a pasta da Administração Interna no momento em que estamos a viver. Eu acho que, sobretudo, isto devia ter sido coordenado. Hoje soubemos que a Ministra já tinha pedido admissão há uma semana atrás. Tudo isto foi uma grande atrapalhada política, não é? A Ministra via-se que não tinha condições para o cargo, não o tinha nos incêndios, não o teve quando começaram as tempestades, não o tinha certamente agora no meio de uma crise desta dimensão. O Primeiro-Ministro optou por um prolongar artificial de uma Ministra que já não estava em total capacidade política, e isso acabou por dar o resultado que deu, que é o Primeiro-Ministro ter que assumir à pressa uma pasta que estou certo que não o quereria fazer e teve que o fazer nestas circunstâncias. Portanto, houve de facto aqui teimosia política e alguma atrapalhada. Deixa-me só dizer isto sobre Pedro Passos Coelho ainda. O Dr. Pedro Passos Coelho ontem disse uma coisa que talvez tenha passado despercebida a algumas pessoas, mas que eu acho que nós não devemos deixar passar. Quando um ex-primeiro-ministro, enfim, com a credibilidade que tem Pedro Passos Coelho, diz que os concursos referindo-se à administração pública, que a grande parte dos concursos públicos que temos hoje são viciados, penso que foi esta a expressão que utilizou, são viciados,
nós temos que dar consequência a isso. Isto não são palavras de uma pessoa qualquer que ouviu dizer, que passou por ali, não. Pedro Passos Coelho esteve à cabeça da administração pública portuguesa, sabe do que está a falar, e para dizer que os concursos na administração pública são maioritariamente viciados e isso causa naturalmente dificuldades, entropias e bloqueios ao sistema, então eu acho que temos que fazer alguma coisa. E eu queria dizer aqui que vou propor no Parlamento, na sequência destas palavras de Pedro Passos Coelho, vou propor no Parlamento uma comissão de acompanhamento e de verificação das nomeações dos vários cargos na administração pública nos últimos anos e para os próximos, portanto de verificação dos últimos anos e de acompanhamento nos próximos, para termos pelo menos a certeza, ou pelo menos algum conforto, de que não estamos a ter no Estado, na verdade, como disse Pedro Passos Coelho, uma espécie de conluios prévios em que os cartões partidários estão sempre a funcionar e já se sabe à partida quem é que vai, e os concursos são só fachada, na verdade, para se pôr as pessoas que se quer. E isso prejudica na proteção civil, prejudica nas instituições da administração pública central, regional, enfim, em todas. Eu acho que estas palavras têm que ser levadas a sério, se quisermos levar a sério esta mensagem. Pela parte política é isso que acho que devemos fazer, e da minha parte farei esse esforço para ir pelo menos ao encontro do que disse o antigo Primeiro-Ministro, e acho que a Justiça deve também pôr aqui alguns olhos, porque a viciação de concursos é crime, é um ilícito e deve ser investigada, e acho que se há elementos que conduzem a isso, e provavelmente Pedro Passos Coelho tem razão, acho que as autoridades também devem investigar isso. Da nossa parte no Parlamento vamos lançar uma investigação sobre essas nomeações. O objetivo será avaliar todas as nomeações de toda a administração pública? Sobretudo nos últimos anos, eu penso que é isso que Pedro Passos Coelho se refere. Temos que definir aqui um espaço, como temos feito nas outras comissões, essas de inquérito. Incluindo esse período? Se for preciso, incluindo esse. Acho que ele próprio estaria disponível para isso. Acho que é preciso definir um espaço temporal que seja fazível e que seja realista, como temos feito nas comissões de inquérito, quando acontece em relação aos incêndios, quando aconteceu em relação à TAP, quando aconteceu em relação, enfim, a outros fenómenos, mas sobretudo acho que é importante lançar essa investigação, porque se é dito por um ex-primeiro-ministro que tem conhecimento do que está a dizer e que esteve à cabeça da administração pública, eu acho que é importante dar consequência a isso. Nós vamos fazer não só de fiscalização, mas de acompanhamento às próximas, para garantir que não estamos perante um grande sistema nacional de concursos viciados, porque isso era muito negativo para Portugal.